Nós vamos hoje aprender um pouquinho, dando continuidade às nossas aulas sobre estatística, sobre como construir tabelas de frequências. Quando a gente realiza uma pesquisa, quando a gente tem interesse em descobrir sobre algo, sobre uma população, nós fazemos uma pergunta, e essa pergunta normalmente é a nossa variável. E ao determinar a variável da nossa pesquisa, ou as variáveis, que pode ser mais de uma, nós coletamos os dados dessa pesquisa. Então, por exemplo, foi feita uma pesquisa com um grupo de 10 pessoas sobre qual a sua nacionalidade. Então, verificou-se que Pedro, por exemplo, aí é brasileiro, Ana é brasileira, Ramon é espanhol, Laura é espanhola e assim por diante. Então, quando a gente faz a pesquisa, a gente lista, né, os resultados dessa pesquisa. Porém, se a gente for analisar esses dados da forma que eles se apresentam assim, fica difícil a gente tirar alguma conclusão a respeito dela. Assim que a gente faz a coleta de dados, a gente transfere essas informações para uma tabela. E essa tabela a gente chama de tabela de frequências, certo? Então, o que seriam as frequências? As frequências é o número de vezes que um determinado valor aparece na tabela. Por exemplo, nós vimos aqui, voltando aqui para os dados, que as nacionalidades que apareceram como resultado da minha pesquisa foram brasileiro, espanhol e argentino. Na Argentina, né? Brasileira, espanhola e argentina, as nacionalidades. Então, colocando essa informação em uma tabela, nacionalidade é a nossa variável. No caso, ela é uma variável qualitativa, nominal, visto que brasileira, espanhola e argentina não podem ser. Não existe uma ordem, uma classificação, né, para esses termos, que a gente chama isso de. Esses termos em estatística de valores são os valores da variável nacionalidade. Então, os valores da variável nacionalidade são brasileira, espanhola e argentina. E a frequência absoluta é quantas vezes o valor brasileiro aparece lá na minha coleta de dados. Então, vindo para cá, brasileira vai aparecer. Vamos lá. Brasileira aparece aqui 1, 2, 3, 4, 5. Opa, esqueci de Pedro aqui. 6. Então, na minha contagem, são 6 pessoas que são brasileiras. Então, eu vou aqui na tabela e coloco a frequência absoluta 6. A frequência absoluta espanhola são 3. Vamos verificar aqui. Espanhol 1, 2, 3. Então, também coloco aqui. E Argentina 1, certo? Totalizando as 10 pessoas que a gente falou aqui no início. Então, nós temos dois tipos de frequência, que é a absoluta, como nós já vimos, que é a quantidade de vezes que aquele valor aparece na coleta de dados, na minha pesquisa, e a frequência relativa. Essa frequência relativa ela pode ser apresentada na forma de porcentagem, na forma de fração ou na forma decimal. Todas as três formas são válidas, porém a mais comum a ser utilizada é a porcentagem, tá? E como é que nós descobrimos essa porcentagem? Podemos fazer uma regra de 3, que demoraria um pouco mais para resolver, ou a gente pode pensar o seguinte: se são 6 pessoas que são brasileiras em 10, então eu posso colocar essa informação na forma de uma razão, de uma fração. 6 em 10 é a mesma coisa que 6 décimos, certo? Que eu ainda posso simplificar essa fração um pouquinho mais, se eu dividir por 2 e por 2 aqui, seria 3 quintos. Então, a fração, se eu fosse representar essa frequência relativa por fração, seria 3 quintos, também poderia ser, ou 6 décimos. Se eu dividir o numerador pelo denominador aqui, ela se transforma num decimal, que é 0,6. E esse decimal eu posso transformar em porcentagem. Nós sabemos que para transformar o decimal em porcentagem, basta deslocar a vírgula duas casas para a direita, que é multiplicando por 100, né? Então, 0,6 andando duas casas para a direita, que é multiplicando por 100, dá 60%. Então, 60% das pessoas são brasileiras. Nacionalidade espanhola, 3. Então, são 3 em quantos? Em 10. Então, 3 em 10 eu posso escrever na forma de fração aqui. 3 décimos, certo?
Ou, se eu transformar isso em decimal, é só dividir o de cima pelo de baixo, numerador pelo denominador, vai ficar 0,3. Transformando isso em porcentagem, então só é deslocar a vírgula duas casas para a direita, que é a multiplicação por 100, dá 30%. E a Argentina, a mesma coisa, tá? Então, só é mais uma forma, só é replicar o que a gente já fez anteriormente. Tá? Então, a gente construiu aqui uma tabela de frequências relativas à variável nacionalidade, que foi feita nessa pesquisa aqui com 10 pessoas. Então, vamos seguindo aqui. Nós temos aqui outra pesquisa agora, onde não foi feita só um questionamento. Aqui foi feita uma pesquisa com um grupo de alunos, no caso aqui são 20 pessoas, e foi perguntada a sua idade em anos, o peso, ou massa, né? A gente chama peso, mas nós sabemos que lá em física, massa e peso são coisas diferentes. Então, massa é que é medida em quilogramas, né? Mas a gente costuma chamar peso, então vou chamar peso aqui. Então, 49 quilos, que é o peso aqui de Alberto, e a altura em metros. Então, são 3 variáveis que foram vistas aqui, certo? Vamos construir agora a tabela de frequências da variável idade, certo? Então, para elaborar a tabela de frequências da variável idade, a gente vai ver o seguinte, ó. Na nossa turma aqui, num grupo de alunos que foi pesquisado, as idades são muito homogêneas, não tem uma distorção muito grande de idade, só tem 14, observe que só aparece 14, 15 e 16 anos em todos os dados coletados. Então, isso nos permite fazer uma tabela de frequências mais simples, como a que a gente viu no exemplo anterior. Então, aqui a gente pode colocar a idade em anos. Observe que aqui as informações que nós queremos, nós colocamos aqui na vertical, certo? Diferente da anterior, que tanto faz numa tabela, isso não importa. Então, aqui eu tenho a idade em anos. Então, o que é que nós temos de informação lá? Nós temos idades de 14, 15 e 16 anos. A contagem, que você pode adicionar aqui na tabela essa parte de contagem, se você quiser. Que aí você volta para lá e conta mesmo quantos de 14, quantos de 15, quantos de 16 anos tem na pesquisa, tá? A frequência absoluta, que é a quantidade que você encontrou. Aqui tem 12, aqui também posso colocar o 12. Aqui diz 15 anos foram 5 pessoas, 16 anos foram 3 pessoas. Agora vamos para a frequência relativa. Ele apresentou aqui a frequência relativa em duas formas, na de fração e na de porcentagem. Na de fração, observamos que são 12 pessoas que têm 14 anos aqui, em um total de 20 pessoas. Então, fazendo isso em forma de fração, fica 12 em 20, 12 sobre 20. E simplificando aqui, dividindo por 4 em cima e por 4 embaixo, o numerador e o denominador por 4, fica 3/5. A outra frequência absoluta foi 5, que representa a idade de 15 anos. Então, 5 em 20. Então, 5 sobre 20 vai dar 1/4. Dividindo em cima por 5, embaixo por 5. E você pode perguntar, professora, se eu deixar 5 sobre 20 na fração, pode? Pode, lembrando que normalmente a gente procura escrever a fração na sua forma mais simplificada. Então, o ideal é que a gente deixe ela na forma simplificada. Deixando 5 sobre 20 não está errado. Porém, a gente procura sempre deixar na forma mais simples. E, por fim, 3 sobre 20, que é a fração relativa à idade de 16 anos, tá? Aqui nós temos por quê? Porque se eu colocar 20 sobre 20, que é o total, é 1. Então, a fração que representa o total é 1 inteiro, que seria a turma inteira, tá? Vamos à frequência relativa. Aqui em porcentagem, ele não colocou a porcentagem aqui do lado não, do número, mas ele colocou aqui, ó. Então, como eu calculo a porcentagem, lembra do que eu disse a vocês, só é dividir o número de cima pelo de baixo. Então, 3 dividido por 5, vamos fazer só essa conta aqui. Lembra que eu vou complementar aqui com 0, com 0 e colocar 0,30 dividido por 5 dá 6.
0,6 em decimal, transformando em porcentagem, só deslocar 2 casas para a direita. Então, dá 60%. A mesma coisa eu vou fazer com 1/4 e o mesmo eu vou fazer com 3/20. Dividir sempre o numerador pelo denominador. E aí eu encontro os percentuais e o total é 100%. Então, veja que é algo simples de ser feito. Só uma coisa que ficou um pouco confusa no outro exercício, relacionada à idade em anos. A idade é a nossa variável aqui. E ela é uma variável quantitativa contínua, visto que a idade em anos é uma unidade, é uma medida, né? 14 está medido em anos. A variável quantitativa discreta, ela só é dada quando a variável, a resposta para essa variável é uma contagem. Então, por exemplo, número de irmãos, a resposta para essa pergunta seria 0, 1, 2, 3 irmãos, por exemplo. Aí sim, essa variável é quantitativa discreta, visto que a resposta para a pergunta seriam quantidades inteiras, tá? Quantidades, não medidas. Idade é uma medida, que é dada em anos, ok? Então, nós vamos formalizar essa questão da idade aqui. A tabela de frequências da variável altura. Então, vamos construir agora, nessa mesma pesquisa, a tabela de frequências relacionada à variável altura. Deixa eu só fazer uma mudancinha aqui. Então, a variável altura, agora, que está dada aqui, ela é uma variável quantitativa contínua, visto que a medida é em metros, tá? Vamos voltar aqui. Então, para a variável altura, aparecem muitos valores diferentes, o que torna inviável colocar na tabela uma linha para cada valor. Em casos como esse, agrupamos os valores em intervalos ou classes, como veremos a seguir. Então, vejam só. Observem que eu tenho muitas alturas distintas aqui, muitas alturas diferentes. Se a gente fosse colocar na tabela, para cada altura colocar uma linha, ia ficar uma tabela super extensa e a gente não ia conseguir tirar muitas conclusões em relação a essa variável na nossa pesquisa. Então, a gente vai construir aqui a tabela de frequências com classes ou intervalos. Como é que vamos fazer isso? Em primeiro lugar, a gente pode colocar os valores em ordem crescente ou decrescente, para facilitar a contagem. Então, eu vou lá nos dados coletados e pego os valores que eu encontrei relativos à altura e coloco eles em ordem crescente. Isso facilita muito na hora de construir a tabela, tá? Então, observem o seguinte, ó, o menor valor é 1,62, o maior valor é 1,79. Com esses dois valorezinhos aqui, a gente calcula a diferença entre a maior e a menor altura registrada, obtendo a amplitude total. Isso aqui é bem importante. Então, a amplitude é justamente a diferença entre o maior e o menor valor dos meus dados, certo? Então, 1,79 menos 1,62 vai dar 0,17 metros. Então, essa é a amplitude da minha pesquisa. Escolhemos o número de intervalos, geralmente superior a 4. Nesse caso, escolheremos 6. Vejam, essa escolha do número de intervalos, existem algumas fórmulas que nos auxiliam nisso aqui. Essas fórmulas normalmente são mais utilizadas no ensino superior. Aqui a gente está estudando na parte de estatística para a construção de tabelas, só para a gente ter uma noção de como isso funciona. Mas esse conteúdo ele é mais aprofundado no curso superior, tá? Então, quando a gente falar em números de classes ou números de intervalos que a gente vai utilizar com dados agrupados assim, normalmente a gente vai fazer a opção, nós vamos fazer a opção por mais de 4. E aí a gente mesmo vai escolher quantas classes a gente quer dividir, certo? Nos exercícios que eu vou passar para vocês, lá já tem dizendo em quantas classes você vai precisar dividir, tá ok? Então, nesse caso aqui foi escolhido 6 classes. Consideramos um número conveniente, um pouco acima da amplitude total, e determinamos a amplitude de cada intervalo ou classe. Então, vejam,
Como nós vamos dividir em 6 partes, e é esse númerozinho aqui da amplitude que nós vamos dividir por 6, então a gente vai transformar ou arredondar ele para um valor que seja divisível por 6. Então, o valor mais próximo, arredondando para cima, vai ser 0,18, que dividindo por 6 dá 0,03. Então, isso quer dizer que nossas classes vão ser separadas de 0,03 em 0,03 metros, ou de 3 em 3 centímetros, certo? Vamos ver melhor isso aqui na tabela. Então, para elaborar a tabela de frequências, lembra que começa no 1,62 a altura? Então, como ele vai de 3 em 3 centímetros, ou de 0,03 a 0,03 metros, então acrescentando 0,03 aqui vai para 1,65. Então, isso aqui significa o quê? Isso aqui significa um intervalo fechado à esquerda, aberto à direita. Lembram disso lá no primeiro ano, quando vocês estudaram? Isso significa o quê? Que eu vou pegar todas as alturas que vão de 1,62 até próximo de 1,65, mas eu não conto quem tem 1,65 aqui. Observe que o 1,65 aparece novamente aqui embaixo, porque ele vai ser contado aqui na segunda classe, certo? Então, eu vou primeiro construir minhas classes aqui, ó, de 1,62 a 1,65. E esse desenho aqui simboliza que eu vou contar de 1,62, quem tem 1,62, até próximo do 1,65, que no caso, como as nossas medidas aqui só tem duas casas decimais, seria 1,64. De 1,62 a 1,64, que seria antes de 1,65. Na segunda linha, eu vou contar de quem tem de 1,65 até próximo de 1,68, que seria 1,67. E assim por diante. Vamos fazer a primeira linha para a gente compreender isso melhor. Então, vejam. Vamos voltar, que eu vou voltar para o slide anterior. Vamos ver quantas pessoas têm de 1,62 até antes de 1,65. Então, voltando para cá, ó, de 1,62 até antes de 1,65 tem duas pessoas, que é quem tem 1,62 e quem tem 1,63. Então, por isso que aqui na tabela a contagem vão ser 2. Tá? Agora, de 1,65 a 1,68. Vamos voltar aqui. A partir de 1,65, desde 1,65 até próximo de 1,68. Então, não posso contar 1,68. Então, vai ser daqui até aqui. Certo? Então, temos 3 pessoas. Então, aqui as 3 pessoas. Agora, de 1,68 até próximo de 1,71. Então, de 1,68 até próximo de 1,71 vai ser todo esse grupo aqui. E junto esse aqui também. Então, tem 6 pessoas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, voltando para cá, 6 pessoas. Agora, de 1,71 até próximo de 1,74. Então, a partir de 1,71, desde 1,71, aliás, até próximo de 1,74. Então, vem daqui até aqui, não posso contar 1,74. Tem 3 pessoas. Próxima linha, de 1,74 até próximo de 1,77. Então, vai ter aqui de 1,74 até próximo de 1,77, então só posso ir até 1,76. Tá? Então, são aqui 4 pessoas, que é a minha frequência absoluta. E agora, por fim, de 1,77 a 1,80. Então, a partir de 1,77, desde 1,77, desculpem, até antes de 1,80. Então, são 2 pessoas apenas. Pronto. Então, somando os dados daqui, a gente obtém 20, que são justamente os dados que nós tínhamos coletados entre pessoas. Se essa soma der diferente de 20, é porque a gente esqueceu de contar alguém, ok? Vejam como é importante a ideia de eles estarem ordenados, facilita muito a nossa contagem, tá? Agora, vamos construir a frequência relativa. Aqui, a gente colocou a decimal e a porcentagem. Numa tabela de frequências que num exercício esteja pedindo para que vocês construam essa tabela, não é necessário, a não ser que esteja sendo pedido, você coloca a decimal ou a fração. Se não estiver especificando isso, basta você colocar a frequência absoluta e a relativa em porcentagem, que é o que a gente mais utiliza. Então, vamos lá. Então, como são 2 pessoas em 20, então na primeira classe ali, são 2 em 20.
que se fosse na forma de fração, eu poderia escrever como 1 sobre 10, que isso é 0,1 ou 0,10, né? Quando eu divido 1 por 10 dá 0,1, que eu posso escrever como 0,10 também, que é a mesma coisa, que em porcentagem é 10%. A segunda, certo? São 3 pessoas. São 3 pessoas. Vejam, vamos pensar aqui uma coisa. Se 2 pessoas equivalem a 10%, 2 pessoas equivalem a 10%, uma pessoa equivale a quanto? A metade, né? 5%. Então, 3 pessoas vai ser o quê? O triplo disso aqui, né? Então, 15%. Então, uma forma de resolver também as outras frequências, caso a gente encontre quanto é uma pessoa, quantos por cento ela representa, dá para construir as demais porcentagens, quando elas são inteiras. 6 pessoas é o dobro de 3 pessoas. Então, a porcentagem, que é 15, também será o dobro, 30%. 3 pessoas, 15%. 4 é o dobro de 2, nós já fizemos aqui no início. Se 2 pessoas são 10%, 4 pessoas é 20%. E 2, 10%. Então, aqui a gente conclui, certo? Quando eu somo todos esses valores decimais aqui, dá 1 inteiro, justamente, que é a parte decimal, quando eu somo tudo é 1 inteiro corresponde a tudo que é 100%. Ok, pessoal, vejam que não é algo de outro mundo. Vamos agora construir a tabela de frequências da variável peso. Veja que o peso está entre aspas, porque lembra que, na verdade, se está em quilograma, é massa, né? Com seus valores agrupados em 5 classes. Aqui a gente já determinou também a quantidade de classes que a gente vai construir a nossa tabela de frequências. Então, primeiro vamos colocar todos os valores em ordem crescente para facilitar a contagem. Lembre que isso é opcional, mas facilita bastante, tá? Então, aqui eu peguei todos os valores que estavam lá na coleta de dados e organizei eles em ordem crescente. Já fiz isso para facilitar a nossa vida. Primeiro, era isso que a gente precisava fazer. O segundo passo é calcular a amplitude, que é sempre o maior valor menos o menor valor. Então, o menor aqui é 44, o maior aqui é 53. Então, fazendo a subtração, fica 9 quilos. Então, 9 quilos é a amplitude total dos nossos dados. Agora, vamos arredondar. Já que a nossa intenção é colocar ele em 5 classes, então a gente vai arredondar o 9 para um valor mais próximo que dê para dividir por 5, que no caso, a gente vai arredondar para 10. E dividindo por 5 vai ser 2 quilos, ou seja, nossos intervalos vão variar de 2 em 2 quilos. Vamos fazer aqui a tabela de frequências, tá? Então, aqui eu já coloquei os intervalos. Então, como é de 2 em 2, começa no 44, que é o menor valor. Opa, aqui, 44, que é o menor valor. E vai a 46, já que é de 2 em 2. É de 46 a 48, de 48 a 50, de 50 a 52, 52 a 54. Lembrando que esse símbolo indica que o intervalo é fechado para 44, aberto para 46, ou seja, vai de 44 até próximo de 46, mas não conta quem tem 46. 46 vai ser contado aqui, ó. Certo? Na segunda classe. Então, voltando para os dados, para a gente poder contar, vamos ver quantas pessoas tem de 44 até próximo de 46. Então, 44 até próximo de 46 só tem quem tem 44 quilos mesmo. Então, só uma pessoa. Opa. Então, só temos uma pessoa. De 46 até próximo de 48 quilos. Então, de 46 até próximo de 48, que é até aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 pessoas. Tá aqui, 4 pessoas. Agora, quem tem 48 até próximo de 50. De 48 até próximo de 50. Opa, deixa eu fazer aqui. Então, vai ser até aqui, né? Ó. Não pode contar com 50. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Então, 7 pessoas. De 50 até próximo de 52. Então, de 50 até próximo de 52 vão ser essas aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5 pessoas.
E de 52 até próximo de 54. 52 até próximo de 54, nós temos essas três. Então, 3 pessoas. Vamos fazer a nossa frequência relativa. Aqui, somando esses dados, nós temos 5, 12, 17 e 20 pessoas. Não esquecemos de ninguém. A frequência relativa agora é só colocar em forma de fração e transformar para porcentagem, tá? Vamos colocá-la na forma de porcentagem. Esqueci de colocar aqui em cima. Opa! Então, é uma pessoa em 20 que está nesse intervalo de peso aqui. Então, uma em 20. Fazendo a divisão de 1 por 20, então vamos fazê-la aqui. Como dividido por 20 é 0, né? Tem a historinha, coloca 0, 0,10 dividido por 20 ainda não, também vai dar 0. Então, 100 dividido por 20 dá 5, não sobra nada. Então, vai dar 0,05. Transformando isso em porcentagem, só deslocar a vírgula 2 casas para a direita, vai ser 5%. Então, uma pessoa em 20 representa 5% da minha amostra. Como eu descobri uma pessoa, agora dá para descobrir todas as outras sem precisar nem fazer a questão da fração. Se uma pessoa é 5%, 4 pessoas vai ser 4 vezes de 5%. Então, 4 vezes 5, 20%. 7 pessoas, 7 vezes 5, 35%. E 5 pessoas, 25%. 3 pessoas, 15%. Tá? Quando a gente somar tudo isso aqui, vou achar o 100%. Ok? Vamos para a próxima. Então, a gente fica pensando agora assim, o gráfico de uma distribuição de frequências, onde os dados estão em intervalos, como seria ele? Né? A gente tem um tipo de gráfico que é chamado de histograma, que ele é um gráfico específico para dados que são em intervalos. A gente também pode construir gráfico de barras, gráfico de colunas, com dados assim em intervalos. Mas o histograma ele é bem específico para esse tipo de informação. Então, por exemplo, aqui nós temos uma tabela de frequências da variável altura de um outro grupo de dados, onde já foi colocada a frequência absoluta e a relativa de cada item. Então, por exemplo, aqui são as alturas que aqui nós temos uma amplitude em cada classe de 10, né? De 10 em 10. Aqui vai ser contado quem tem de 140 centímetros até próximo de 150 centímetros, né? E assim por diante. O conjunto de dados dessa pesquisa aqui não está dado, mas é porque a gente só quer mostrar a relação entre a tabela e o gráfico dessa pesquisa, no caso como um histograma. E o histograma ele tanto pode ser construído, qualquer gráfico na verdade, seja de barra, de coluna, né, ou de setor. Ele pode ser construído com a frequência absoluta ou com a frequência relativa. Vai depender de como eu quero apresentar esses dados para as pessoas que vão observar essas informações e tirar suas conclusões. Então, aqui na frequência absoluta, como o conjunto de dados, o máximo de valor aqui foi 12 para um intervalo, aqui ele construiu o eixo vertical de 1 em 1. Já que o máximo era 12, dava para fazer isso de forma tranquila e o gráfico não ficar tão estranho. Então, aqui ele só fez colocar, observem que aqui embaixo, a barrinha, elas ficam juntas, justamente porque nesse ponto aqui, eu vou colocar o menor valor que eu tenho da altura, que é 1,40, que é 140 centímetros. E aqui, eu vou colocar o 150, que é o maior valor desse intervalo aqui. Então, daqui para cá, estão as pessoas que vão de 140 a 150 centímetros, que está representado por essa barrinha aqui da minha coluna, tá? Que são 6 pessoas. A segunda barrinha, 150 até 160, está representado por essa barrinha, que é 10 pessoas. E assim sucessivamente, tá? Aqui o gráfico foi construído com as porcentagens. Observem que como a porcentagem, a maior dela é 30%, aqui a escolha do eixo vertical foi por ser de 5 em 5%, certo? Se colocasse de 1 em 1, veja que eu ia ter que subir até o 30 para chegar aqui nesse. Então, para não ir de 1 em 1, como a gente fez com a frequência absoluta, ia ficar
o eixo vertical vai ficar muito extenso. Então, colocou-se de 5 em 5 para fazer as informações. E elas ficarem mais claras. Visto que aqui tem 15, aqui tem 25, né? Então, para ficar mais claro, você pode optar por isso. Professora, eu poderia optar por um de 10 em 10? Poderia também, não tem problema, certo? E aqui embaixo os dados ficaram da mesma forma. Aqui esse eixo horizontal também está representando a altura, assim como esse aqui. E os dados estão da mesma forma, um intervalo, o início e o fim de cada coluna com as medidas em centímetros das alturas dos intervalos. Ok, gente? Agora a gente vai responder aqui um exemplo bem simples de como a gente pode preencher uma tabela de frequências quando tiver faltando alguns dados nela. Então, vamos observar aqui o seguinte. Essa pesquisa aqui foi perguntada às pessoas sobre quantos irmãos elas têm. Então, o número de irmãos é a minha variável. Ela é uma variável quantitativa, certo? E ela é uma quantitativa discreta, visto que o resultado de número de irmãos, ele vai ser dado com um número inteiro, uma contagem. Eu tenho 0 irmãos, eu tenho 1 irmão, 2 irmãos, 3 irmãos, 4 irmãos. Então, essa variável é quantitativa discreta. A frequência absoluta é quantas pessoas responderam que não tem nenhum irmão, quantas pessoas responderam que tem 1, quantas tem 2, quantas pessoas responderam que tem 3 e quantas responderam que tem 4. Certo? Então, observem que tem alguns dados faltando aqui, algumas informações faltando, mas que a gente consegue encontrar, visto que os outros dados aqui informados nos auxiliam nisso. O total de pessoas pesquisadas foram 25. Com essa informação já dá para fazer muita coisa, né, gente? Então, vamos lá. Se 20% das pessoas disseram que não tem irmãos, quantas pessoas disseram que tem irmãos? Já para descobrir a frequência absoluta disso aqui, né? Então, vai ser 20% de 25%. Desculpe, 20% de 25 pessoas. Eu vou colocar logo aqui a frequência relativa, porque se eu tenho 20%, eu sei que é 20 sobre 100, que eu posso simplificar essa fração cortando aqui, dividindo por 2. Então, essa frequência relativa, como não foi específica aqui que seria decimal ou fração, eu vou deixar na forma de fração. 1 sobre 5. 1/5. Então, 1/5 das pessoas disseram que não tem irmãos. Para calcular essa quantidade, eu posso fazer 20% de 25 ou 1/5 de 25. Acho que é mais fácil fazer 1/5 de 25, né? 1/5 de 25, que é só multiplicar 1 sobre 5 vezes 25. 25. Então, isso vai ficar 25 sobre 5, que dá 5 pessoas. Então, a quantidade de pessoas que não têm irmãos são 5 das 25. Quantas pessoas disseram que tem um irmão? Então, a gente não tem a porcentagem, mas a gente tem o decimal aqui, ó. 0,4. Transformando isso em porcentagem, será 40%. Ok? E aí, é 40% de quem? De 25. Então, 40% de 25 vai ser 40 sobre 100 vezes 25. Observe que eu posso logo cortar esse zero daqui com esse daqui para facilitar os cálculos. 4 vezes de 25 vai dar 100. Dividido por 10 vai dar 10. Então, 10 pessoas. Eu fiz esse cálculo todinho só para a gente lembrar essa questão de porcentagem, mas veja que não era necessário. Se 20% das pessoas são 5 pessoas, 40% é o dobro, né? Então, é o dobro de 5 também, aqui que é 10. Agora aqui, 6 sobre 25. Qual será a porcentagem? Qual será o valor? Vamos lá. Eu posso logo calcular o valor da frequência absoluta ou calcular a porcentagem, é uma opção, tá? Então, aqui, 6 sobre 25, eu vou calcular a porcentagem. 6 dividido por 25. Então, 60 dividido por 25, coloco 0, né? 60 dividido por 25 dá 2. 2 vezes 25, 50. Para 60 falta 10, coloco 0. 100 dividido por 25 dá 4, não sobra nada. Então, isso vai dar 0,24, que é 24%. Agora, eu vou calcular 24% de 25. Eu também, já que eu tenho a fração, já posso usar 6 sobre 25 de 25, que vai ficar, ó, é a mesma coisa.
onde esse dia eu substituo por vezes. Como aqui é vezes, eu posso já dividir esse por esse, né? Então, fica 6 pessoas. Ficam 6 pessoas, tá? Quantas pessoas disseram que tem 3 irmãos? Certo? 3 irmãos. Aqui a gente não tem informação nenhuma. Mas dá para saber porque eu já sei a frequência absoluta dos outros, ó. Aqui tem quantas pessoas? 15 mais 6, 21 mais 1, 22. Então, das 25, sobram 3 que disseram que possuem 3 irmãos. 3 são 3 em 25, certo? E 3 é a metade de 6, né? Então, a metade também da porcentagem aqui. Então, vão ficar 12%. Uma pessoa vai ser 1 em 25, que você pode também calcular a soma das demais e ver quanto falta aqui para 100%. E para se garantir, vamos calcular 1 em 25, que é só dividir 1 por 25, coloca 0, 0, coloca 0, 100 dividido por 25, coloca 0, desculpa novamente, 100 dividido por 25 vai dar 4. Então, não sobra nada. Então, 0,04 são 4%. Que você também podia aqui dividir 3 pessoas, são 12%. Uma pessoa é 1/3, né? Então, só é dividir por 3 aqui, dividiria a porcentagem por 3 também, 4%. Ok, gente. Então, espero que tenha sido clara a nossa aula de hoje. E vamos para as nossas ATs, para a gente poder praticar tudo isso que a gente escutou agora. E quando a gente pratica, a gente consegue assimilar e aprender as informações que foram dadas aqui, tá? Um grande abraço, até a próxima!